Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje é dia de eu ensinar você a programar. No episódio de hoje eu vou ensinar para vocês o que são desvios condicionais. Primeiro, então, a gente vai ter que entender de onde vem essa palavra, né? Desvios condicionais. O que são desvios condicionais? Para te entender o que são desvios condicionais, tu tem que pensar na palavra condição. Vou te dar um exemplo muito simples de uma condição. Tu quer muito ir na casa do Pedrinho, mas a tua mãe te dá uma condição. Tu só vai na casa do Pedrinho se tu se comportar. Então, a condição para te poder ir na casa do Pedrinho é se tu se comportar, certo? Então, quando chega próximo da hora de tu ir na casa do Pedrinho, a tua mãe vai pensar sobre as coisas que tu fez durante o dia e vai verificar se tu se comportou ou se tu não se comportou. Perceba que o teu futuro, ele depende de uma condição. Porque se durante aquele dia tu se comportar, o resultado final do teu dia ele vai ser muito diferente do que se tu não se comportar. E tu também consegue perceber que o teu dia vai ser diferente por conta dessa condição. Caiu o cenário, agora vocês sabem que é tudo uma mentira, que na verdade eu não tô no espaço com pizzas. Problema resolvido, continuando. Agora, fazendo uma associação com a programação, quando tu constrói uma condição pro teu programa, ele começa a ficar mais inteligente, ele começa a ficar mais dinâmico e ele começa a se modificar de acordo com as informações que tem ali dentro. Se vocês começarem a pensar em exemplos de programação, de programas que vocês usam, vocês vão ver que quase tudo tem condições. Quando tu tá jogando aquele teu jogo favorito e tem a opção de tu escolher o personagem feminino ou masculino, aquilo é uma condição. Então o teu jogo ele vai se modificar de acordo com a escolha que tu fez. E tu poder fazer escolhas em um programa é muito importante, porque te traz um outro nível de interação com o usuário e te traz um outro nível de possibilidades de lógica dentro do teu programa. Agora, como fazer uma condição dentro de um programa? Para isso a gente vai utilizar muitos dos assuntos que a gente viu na aula passada sobre variáveis, porque sempre que a gente for fazer um teste no programa, sempre quando a gente for fazer uma condição, a gente vai ter que fazer o teste dentro de uma variável. Ou seja, a gente vai verificar o que tem dentro dessa variável, a gente vai botar uma condição para esse conteúdo que está ali dentro e verificar se ele é igual, se ele é diferente, se ele é maior, se ele é menor. Então, sempre quando a gente faz uma condição e aquela condição é verdadeira, o usuário ele vai ter acesso a uma parte de código, coisas vão acontecer nesse programa que não aconteceriam se essa condição fosse falsa, por exemplo. Mas então agora vamos ver na prática como funciona. Então olha só, eu transformei a nossa tentativa de ir na casa do Pedrinho em um programa, para vocês entenderem bem como funcionam as condições. Então a primeira coisa que eu faço é que, como eu vou precisar fazer um teste, eu preciso criar uma variável. A minha variável, então, ela vai ser o comportamento. Porque eu preciso medir o comportamento do usuário para poder saber se eu vou deixar ele na casa do Pedrinho ou não. Então eu começo esse programa envolvendo o usuário nessa história. Eu começo colocando a seguinte frase, né? Mãe, eu quero ir na casa do Pedrinho. Então, a mãe responde, né? Você só vai na casa do Pedrinho se você se comportar. E o filho fala, eu me comportei direitinho. E a mãe faz uma pergunta. Você brigou com o seu irmão? E aí, é esse momento onde eu vou esperar que o usuário responda se sim ou se não. Vocês lembram desse comando leia, que é o comando que captura a resposta do usuário? Nesse momento eu estou colocando dentro de comportamento a resposta que o usuário vai me dar. E agora a gente parte para a condição, que eu vou testar o valor que está dentro da variável comportamento para verificar a resposta do usuário. Então, se o comportamento for igual a não, observem que essa comparação, esse igual, são dois iguais seguidos. Na programação, quando a gente coloca igual, igual, significa que a gente está fazendo uma pergunta, que a gente está fazendo um teste com essa variável. Quando a gente tem apenas um igual, significa que a gente está atribuindo um valor a essa variável. E entre aspas, eu tenho a palavra não. Essas aspas, elas só acontecem nesse exemplo porque o que a gente está testando é um texto. Observem ali em cima que quando a gente vai fazer o escreva, o texto também está entre aspas, porque na programação tudo que é texto a gente bota entre aspas. Se fosse uma variável inteira, uma variável real, não precisaria das aspas. Mas como a gente está testando uma variável do tipo cadeia, então a gente vai utilizar as aspas, né? Então, se a resposta do usuário for não, então o que vai acontecer é o que vai estar dentro dessas duas chaves aqui, que vocês podem observar então que a mãe vai dar uma resposta. Muito bem, então vamos para a casa do Pedrinho. Agora, se não, se a resposta for outra coisa, se essa não for a resposta, se não for a resposta, ficou confuso, mas tudo bem? Se dentro da variável comportamento não tiver a palavra não, se for sim, se ele tentar me enrolar, se ele for tentar contar uma história, a mãe vai falar o seguinte, então você não merece ir, vamos ficar em casa. Vamos testar esse programinha para ver como funciona? Eu vou clicar aqui então em executar o programa e aqui embaixo
E aqui embaixo vocês podem ver o meu erro e a salada mista que eu fiz, né? Eu troquei todas as barras de lado, então vamos arrumar esse programa, né? Eu vou cancelar aqui a execução e vou mudar as barras de lado. Eu coloquei barras ao contrário, que erro. Então, gente, eu cometi esse erro gravíssimo de iniciante mesmo. Se tu não viu o primeiro vídeo dessa série, essas barras que eu tô colocando é pra poder pular a linha e o texto ficar mais bonitinho. Vocês podem ver que ele meio que jogou tudo ali pra mim porque eu não pedi pra ele pular a linha. Então eu pedi pra ele pular a linha dessa vez corretamente, né? Me perdoe. Então agora sim, olha só que programa mais bonito, né? Então o filho fala, mãe, eu quero ir na casa do Pedrinho. Daí a mãe responde, você só vai na casa do Pedrinho se você se comportar, filho. Eu me comportei direitinho. Você brigou com seu irmão? Tan, tan, tan. Nesse momento, vocês podem observar que o cursor está esperando a resposta do filho. Então, é nesse momento que a gente vai dar essa resposta. Então primeiro eu vou testar falar que não. Que eu não briguei com meu irmão. Então, eu vou escrever não. Muito bem, vamos para a casa do Pedrinho. Observem que apenas o trecho de código que estava dentro do C, né, da condição C, que foi executada. Então, meu programa descartou tudo que não fosse o C. Ele nem chegou a executar o trecho de código que estava no C, não. E agora vamos testar de novo, escrevendo qualquer outra coisa. Vamos escrever que sim. E nesse momento eu acabo acessando a outra parte do código, né? Que é, então você não merece ir, vamos ficar em casa. Agora, testando mais uma vez, observem que nesse momento eu também vou escrever não, só que eu vou escrever com um N maiúsculo. Observem que, mesmo eu falando não, a resposta foi negativa, foi que você não merece ir, que nós vamos ficar em casa. Isso acontece por conta daquilo que eu vivo repetindo para vocês. Tudo que não tiver no programa, tudo que não estiver minimamente descrito, o programa não vai entender. Então, principalmente quando eu estou lidando com uma condição, eu preciso colocar todas as possibilidades daquilo ser verdadeiro. E não só uma delas e achar que o nosso programa vai entender todas as outras possibilidades. Então, nesse caso aqui, não só a palavra não, dessa maneira, sem o tio e com N minúsculo, eu preciso colocar todas as possibilidades de maneiras de escrever não, que o meu usuário possa colocar ali. Então eu vou colocar pelo menos mais uma para vocês verem que eu não preciso colocar outra condição para fazer essa verificação. Dentro da mesma condição eu posso verificar várias possibilidades. Então agora eu modifiquei um pouquinho esse programa para mostrar para vocês como eu posso fazer dois testes dentro da mesma condição. Então agora a minha condição ela testa duas coisas com a variável comportamento. Ela testa primeiro se é não minúsculo, tudo minúsculo, ou se o comportamento é igual a não com N maiúsculo. Dessa forma, eu não preciso criar outra condição para testar de novo a mesma variável. E dentro da mesma condição, eu posso testar várias variáveis diferentes. Isso facilita muito quando várias condições levam ao mesmo resultado. Então, executando de novo, agora vocês podem perceber que se eu colocar não com a letra maiúscula, funciona da mesma forma. Eu tenho o resultado de que eu vou poder ir para a casa do Pedrinho. Agora, uma dica de ouro para vocês que querem ver mais exemplos sobre condições. Aqui no Portugal Studio, na aba de exemplos, vocês têm aqui desvios condicionais. E existem vários exemplos ótimos que exemplificam várias situações onde tu vai usar condições. Então, eu vou abrir aqui esse exemplo da vogal, que é um programa que verifica se uma letra digitada é uma vogal ou não. É um exemplo bem simples para entender o que são condições, né? Aonde o programa pede aqui que eu digite uma letra. Se eu digitar, por exemplo, a letra A, ele vai dizer que A é uma vogal. E observem que ele faz vários testes com essa mesma letra. Observem como essa condição é bem grande, né? Ele primeiro verifica se essa letra é uma letra maiúscula e depois se é uma letra minúscula. E ele repete cada uma das vogais para conseguir verificar se é uma vogal ou não é uma vogal. Esse outro exemplo aqui, que é um exemplo para calcular uma média, por exemplo, de um boletim, ele mostra bem certinho que a condição ela não precisa sempre vir com o C e o C não. Então observem esse trecho aqui do código que ele testa apenas se a M1 é menor do que a média. E só. Se não for, ele vai pular e vai continuar a executar o programa normalmente, mas não tem o C não, é apenas o C. E esse outro exemplo, que verifica se os números são iguais ou diferentes, é interessante a gente observar que o nosso código ele pode ficar sim bem complexo e bem elaborado quando a gente começa a colocar um C dentro de um C não, um C não dentro de um C, e dentro do C não outro C, e esse tipo de coisa pode acontecer. A gente pode colocar uma condição dentro da outra. Então essa foi a nossa primeira aula sobre desvios condicionais. Na programação existem dois tipos de desvios condicionais. Esse foi o primeiro deles, que é o se não, e na próxima aula a gente vai ver o escolha caso, que é uma outra maneira de fazer desvios condicionais. Cada maneira tem suas vantagens e é adequada para cada situação. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui, dar joinha nesse vídeo e me contem aqui embaixo também se vocês estão gostando das aulas e se estão evoluindo aí as habilidades de programação de vocês. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e tchau!